dependendo da conjuntura interna ou externa, talvez seja em torno de 3,5% a 4%. Mas é pouco, né? É pouco comparado com a nossa tradição histórica de um crescimento de 6% a 7% ao ano, né? Então, é pouco, mas também não é pouco se você comparar com economias que crescem, que têm crescimento negativo ou crescimento próximo de zero, né? Então, não é também um crescimento desalentador, né? Agora, se perguntou por que a economia brasileira cresce menos que a média latino-americana. A previsão do fundo é que a economia argentina, provavelmente a economia uruguaia e a economia chilena tenham um crescimento maior e um crescimento melhor, não? Mais sustentado. A razão está no problema macroeconômico, estrutural que tem a economia brasileira, que é uma alta relação dívida líquida ao setor público, PIB, e um alto coeficiente da dívida externa, a relação dívida externa PIB também, ou dívida externa exportações, que nós, no caso brasileiro, também é elevada. Então, esses coeficientes de endividamento externo é o que deixa a economia brasileira vulnerável a uma taxa de crescimento maior, a uma ousadia maior por parte dos investidores. Então, o problema nosso radica nessa questão, né? Nesse problema estrutural que nós temos, que é um alto grau de endividamento interno e externo e uma pouca capacidade de financiamento a longo prazo. A economia brasileira tem esse problema. Se tivesse uma folga melhor na situação externa e interna, provavelmente a economia brasileira teria um juro menor e o juro menor teria seria um indicador melhor para os investidores investirem mais, né? Acho que é aí que está a questão. Aí que está a questão? Essa questão da economia, meu colega tem mais título para comentar, mas lendo vários especialistas, vários economistas, a gente percebe que pode haver acerto e pode haver erro em matéria econômica, em matéria de condução macroeconômica. Bom, se pode, aliás, a confirmação de que pode haver erro foi o próprio ministro da Fazenda criticar os críticos do seu próprio partido, dizendo que as críticas deles revelavam um lamentável equívoco técnico. Ora, se há equívoco, pode haver erro e pode haver acerto. Ora, e a política atual, e desde o governo passado, é certa ou é errada? Então, é possível fazer uma avaliação técnica, ou uma avaliação das condutas econômicas, das condutas macroeconômicas, e se houver erro, o Estado tem que responder pelo erro que comete. A gente já então entra um pouco nessa tese, né, que a gente quer trazer para esse programa hoje, que você está trazendo, professor, com relação à responsabilidade do Estado com relação a erros e o direito do cidadão se sentir afetado por esses erros macroeconômicos e poder, de alguma forma, responsabilizar o Estado. Então, a partir do momento que se comprova um erro, exatamente, o cidadão teria direito a pedir uma... Olha, o tema da responsabilidade civil do Estado é um tema relativamente novo. Antes, o Estado não respondia pelos erros que cometesse, pelos danos que praticasse junto aos administrados no curso das suas atividades. Isso começou na França, o famoso caso Blanco, um leading case. Hoje, todas as constituições dizem, se os agentes públicos cometerem algum erro, algum dano ao particular, o Estado tem que indenizar. Ora, o Banco Central, a política econômica, é conduzida por agentes públicos. E, então, esses agentes públicos são responsáveis pela administração e gestão da política macroeconômica. Ora, se eles nos conduzem a uma situação em que o resultado dela é desemprego, é falência... É isso que eu queria já até partir para alguns exemplos para a gente entender melhor. Ia pedir para vocês dois. Que erros a gente poderia citar que o poder público pudesse cometer em termos macroeconômicos que fossem afetar exatamente o cidadão e que ele pudesse realmente pedir aí Olha, o primeiro grande erro é uma questão aritmética que qualquer menino do curso primário sabe fazer. Não é possível endividar-se verificando que não se vai poder pagar.
E o governo está nessa linha, não é? Porque ele é irresponsável fiscalmente, no sentido de que contrai cada vez mais dívidas sem ter possibilidade de pagar. Ora, e ainda assim diz o seguinte, trabalhando menos fica melhor. Ou seja, o contrário, todo mundo sabe, na vida pessoal de cada um, que a gente tem que tirar o resultado do trabalho. É o trabalho que cria riqueza, e não o não trabalho. Ora, a condução da política econômica é não trabalhem e vamos contratar mais dívida. É claro que isto vai levar a uma situação de revolta social perigosa, até politicamente. Vamos a algum outro erro, professor? Que poderia haver outro citar, erro. O Marco citou o excessivo endividamento interno ou externo, né? Isso pode ser um erro que o Estado pode cometer. Hoje temos, eu diria, para lembrar a nossos colegas, que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que obriga o governante a gastar aquilo que pode arrecadar. E se quiser gastar mais, ele vai ter que justificar esse aumento do imposto para poder gastar mais. Então, hoje temos alguns mecanismos de controle. É uma lei nova, mas uma lei que está aí justamente para impedir o gasto do governante inescrupuloso. Tem a opinião pública também para enfrentar isso. Agora, erro de política macroeconômica, na minha opinião, poderia ser emitir moeda sem contrapartida de crescimento, por exemplo. Então, acho que o Estado deve cuidar da estabilidade econômica, né? Da estabilidade macroeconômica. Então, a emissão de moeda e a inflação é um imposto silencioso, regressivo, um imposto perverso que pode levar a um confisco de rendas por parte da população. Certo? Isto é uma coisa perigosíssima. Certo? Então, um Estado perdulário, um Estado gastador, um Estado que gerencia mal a questão pública, ele pode levar a economia a um processo de emissão monetária. Por exemplo, agora vamos ter uma eleição. Se o Estado se nós tivéssemos um Banco Central mancomunado com o Executivo, e o Banco Central emitisse dinheiro para que o Executivo ganhasse a eleição, isso seria muito perigoso para o país. Mas eu acho que não se trata de nossa... Hoje nós temos no Banco Central pessoas com critério e com independência econômica e suficientemente tranquila para perceber que isso não seria um caminho bom para o país. Nem para a estabilidade da economia, nem para a estabilidade política, nem para a saúde política do país. Certo? Então, acho que aí estão algumas questões, inflação, endividamento, gastos irresponsáveis, por exemplo, o Estado produzir obras públicas de forma responsável, sem contrapartida de receita. Isso poderiam ser erros que poderiam causar prejuízos para a cidadania. Vamos trazer isso mais perto do cidadão. Daqui a pouco, Palavras Cruzadas vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Em 1932, São Paulo lutava por uma nova Constituição depois que o presidente Getúlio Vargas suspendeu a de 1891. Em uma das manifestações, morreram 4 estudantes, Miragaia Martins, aluno do Mackenzie, Drauzio e Camargo. O episódio ficou conhecido como MMDC, iniciais dos nomes dos jovens. Os paulistanos, então, decidiram pegar as armas e começou a Revolução Constitucionalista. A cidade se tornou um campo de batalha e, como outras instituições, o Mackenzie se colocou a serviço da causa. O ginásio de esportes do Campo São Paulo foi transformado em enfermaria para atender os feridos e os dormitórios dos estudantes se tornaram um hospital de sangue. Mackenzie, São Paulo. Histórias de construção. O CLEM oferece aulas de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e hebraico, além de cursos para fins específicos. A duração dos estágios é de um semestre letivo, com 2 aulas por semana, de 1h30 cada. Teste de nível para quem já tem conhecimento. Descontos para mackenzistas. De
volta com Palavras Cruzadas. A gente está falando sobre a economia do país e sobre a responsabilidade do Estado com relação aos erros macroeconômicos que possam ser cometidos, principalmente quando eles afetam diretamente a população, como no caso do desemprego, por exemplo. A população está indefesa, na sua opinião? Pois é, essa responsabilidade civil do Estado por erro macroeconômico não tem sido requerida. A tese é exatamente que os desempregados e os falidos, em decorrência dessa política macroeconômica que os leva ao desemprego em massa e às falências, esses cidadãos precisam tomar consciência de que existe uma ética constitucional que ordena a economia. O princípio principal do artigo 170 da Constituição diz que a economia tem uma finalidade de justiça social e a economia se ordena baseada em vários princípios, dentre os quais a busca do pleno emprego. E o objetivo do Estado é erradicar a pobreza. De maneira que esse é o sentido que a política econômica tende a assumir para cumprir a Constituição Federal. Ora, a Constituição Federal é o resultado da manifestação da soberania popular. E o governo se deslegitima se não segue o povo. E o povo está representado pela Constituição, pela Assembleia Nacional Constituinte. E é muito claro, existe uma ordenação da economia. A economia não pode ficar sendo conduzida pelo FMI e por 2 ou 3 funcionários, ou ex-funcionários do FMI, guindados à condição de condutores da política econômica do país. Mas como isso, na prática, poderia ser viabilizado? Como esses erros poderiam ser comprovados e como um cidadão que está desempregado e se sente de alguma forma prejudicado por uma atitude do governo, como isso poderia realmente ser viabilizado? São 2 questões. Uma é a avaliação do erro. O erro pode ser avaliado a partir, primeiro, de pareceres de especialistas. Muitos ex-ministros, economistas, professores de várias tendências, colunistas de jornais, dos grandes jornais, têm apontado erros de concepção, erros, barbeiragens, erros de percepção, vendendo na hora que deve comprar, comprando na hora que deve vender, a questão dos títulos. De maneira que uma das maneiras de caracterizar o erro da política macroeconômica é através dos especialistas, como em todas as questões. A outra é conferir se essa política econômica está de acordo com a ética constitucional. E, como eu acabei de mencionar, está em desacordo com a ética constitucional. E a terceira maneira é pelo resultado. Pelo resultado, todo do governo tem um dever, que é dar trabalho para todo mundo. E manter a chama, valorizar o futuro do país. Ora, esse governo está fazendo o contrário, está desvalorizando o futuro do país. E é claro que sem uma esperança no futuro do país, ninguém vai investir. E sem investimento não há emprego. De maneira que é um erro crasso da política econômica, macroeconômica, hoje conduzida pelo governo, que está levando a danos aos cidadãos, e esses cidadãos, respondendo à sua pergunta, através das associações de classe, devem elaborar peças jurídicas e se socorrer do judiciário para se verem indenizados. Vamos então, até antes, vamos partir para essa questão do judiciário, como é que isso poderia realmente ser viabilizado a partir do judiciário, mas antes só quero saber a sua opinião. Você concorda com essa tese? O governo deveria responder mesmo por esses erros? Veja bem, isso é uma questão controvertida, não? Em parte sim, em parte não. É uma questão controvertida. Eu concordo com o Marcos que os organismos multilaterais têm uma política hoje excessivamente monetarista, ortodoxa, que não é amiga do crescimento econômico. Hoje a opção é mais pela estabilidade e pela eficiência econômica do que pelo pleno emprego. O Estado neoliberal tem um compromisso com a estabilidade, mas não com o pleno emprego. Agora, nós de Fernando Henrique para cá, o próprio Fernando Henrique, o próprio Lula, que vem de raízes sociais democráticas, eles, pessoalmente, a liderança deles, têm prometido criar políticas públicas
de criação de empregos. De justiça social. De justiça social e de criação de empregos, políticas. E nesse sentido eu acho que nós temos avançado no país. Nós temos, por exemplo, programas sociais mais avançados, nós temos políticas distributivas melhores, como a universalização do ensino, avanço na questão da reforma agrária, o próprio programa Fome Zero, introdução de elementos de economia solidária, a criação de cooperativas. Então a população não teria motivos para... É uma questão complexa, porque tanto o Estado tem se mobilizado nessa questão. O problema é que a demanda social é maior que a oferta. E que nem sempre se pode pedir que o Estado resolva todos os problemas sociais acumulados com anos de desequilíbrios macroeconômicos anteriores. Por exemplo, o governo Lula herdou uma situação macroeconômica do país, da qual ele não pode ser exclusivamente responsabilizado por tudo. Certo? Sim, A gente temos opiniões em desacordo aqui. Torna interessante o programa. Mas eu só queria lembrar ao professor que esse discurso, ele funciona muito bem até que o povo diga o seguinte, olha, nós somos prioridade número 1. E aí o povo faz como fez na Argentina, que derrubou o De la Rúa, fez o dual de antecipar as eleições e também derrubou o Sanches de Lozada. E o povo daqui não diz isso. O povo daqui ainda não disse isso, mas poderá dizer sim, Eu vou fazer 60 anos esse ano e já vi 4 mudanças. Quando eu entrei na universidade, os militares entraram lá no Planalto. Em 84, os militares saíram, em 85 veio o Sarney, governo civil, tal, deu período democrático, não é? Mas o povo está cansado, o povo está cansado. E você acha que... A última chance era o Lula, que parecia ter vindo de um setor produtivo, indústria e trabalho. De maneira que, agora, se ele bandeia para a política que o professor acaba de mencionar e causa, por erro de condução da política macroeconômica, vítimas, e os desempregados são vítimas, são 2 milhões em São Paulo. E falências, as microempresas, as empresas médias, etc., que procuram cumprir o seu roteiro. Com esse custo de capital, é uma política irresponsável. Você acha que esse cansaço da população poderia se manifestar até em função dessa tese que você está levantando, de realmente ter acesso a responsabilizar o Estado? Esse é um caminho democrático. Através das associações de classe, propor ações judiciais, chamando o Estado, ao Poder Judiciário, a se manifestar sobre se a política econômica é equivocada ou não, é errada ou não. O Poder Judiciário aguenta isso, já que já existe toda essa morosidade comprovada do sistema judiciário? Essas ações conseguiriam chegar num fim, conseguiriam ser resolvidas? Sim, claro que tem de conseguir e acabam conseguindo, porque, vejam, as reposições subtraídas à população pelo governo Collor, pelo Plano Verão, etc., demorou um pouco, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas elas estão sendo repostas. Mesmo que todo o cidadão desempregado resolvesse fazer isso ao mesmo tempo? Claro! Tem de ser feito, Os 2 milhões. Os 2 milhões, tem de ser feito. É estranho pensar assim? Era estranho pedir ao Estado que pagasse um dano quando, por exemplo, um veículo seu caísse num buraco aberto por uma concessionária pública, porque o Estado era irresponsável. A tese é a seguinte, nós temos que levar a responsabilidade do Estado, inclusive à política econômica, à orientação. Não a orientação econômica, porque cada governo traça uma orientação, mas dentro dessa orientação, se ele erra, causando as vítimas, como tem causado, essas vítimas são cidadãos brasileiros que precisam e esperam e têm o direito de esperar do Estado um comportamento, pelo menos, não tão equivocado como tem sido. Esperar alguns anos, como a gente já está acostumado a ver, né, os processos demorarem, passa de um governo para o outro, o próximo governo também arca com essa responsabilidade de danos cometidos pelo governo anterior? Claro, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida pelo Executivo, qualquer que seja ele. Pode ser um outro presidente daqui a 1 ou 2 mandatos, mas o povo terá esse direito, uma vez comprovada que
o desemprego e a falência decorreu de uma política econômica equivocada. E isso seriam indenizações? De onde Claro. sairia aí esse dinheiro? Olha, Sairia lá de onde dos sairia esse impostos dinheiro? do próprio povo Porque- novamente? Não, porque na verdade, dinheiro tem. O país está ficando pobre porque o ano passado pagou 150 bilhões de juros. O orçamento inteirinho da União, o ano passado, foi 450 bilhões. E só de juros foram 550 bilhões. Só em março desse ano, a dívida pública aumentou 100 bilhões. De 650 para 750, números redondos. De maneira que dinheiro tem. O problema é para onde ele vai. É uma questão de prioridade, então? Dá para pagar isso, no caso, se isso realmente fosse viabilizado? Isso é uma questão difícil, não? Porque o Estado hoje está com praticamente orçamento muito apertado, não? Então, a dificuldade do Estado hoje é grande devido a compromissos passados e devido a que a própria participação democrática exige que o Estado gaste mais no social, gasta mais na saúde. Eu tenho de certa forma, uma certa discrepância com Marcos com relação à questão de que o Estado... Veja bem, do ponto de vista do quadro macroeconômico, o Estado tem conseguido algumas vitórias importantes. Por exemplo, os juros, quando o governo Lula assumiu o poder, estavam em 26%, hoje estão em 16%, caíram 10 pontos percentuais. Então, uma redução significativa da taxa de juros. Continua havendo uma estabilidade econômica. Isso preserva o poder de compra dos assalariados. A reivindicação do governo de retirar o investimento público do cálculo da despesa proposta pelo FMI foi uma das pressões que o Brasil e a Argentina fizeram junto ao FMI para melhorar justamente a capacidade do setor público de fazer investimentos públicos em infraestrutura e melhorar o crescimento econômico. Então fica difícil a cidadania, depois de todas as ações políticas do governo, se reivindicar que o governo está cometendo erros macroeconômicos. Não, mas se Seria erro macroeconômico você ter uma postura leviana, emitir moeda, por exemplo, em véspera de uma eleição. Isso sim, eu acho que Então, seria na um sua erro. opinião, seria um erro difícil macroeconômico. comprovar esse erro? Eu no acho caso que- aqui, como a gente está citando, Eu acho que o governo tem desempregado. dado sinais de que tem uma preocupação séria com a retomada do crescimento econômico. O problema que, como eu falei para vocês, a economia deixa o governo numa saia justa, num cobertor curto, e as opções são poucas. Essa é a realidade. Os recursos para o crescimento econômico ou vem do exterior, ou vem da iniciativa privada, ou vem do governo. O governo está numa situação econômica difícil. A iniciativa privada está, de certa forma, atarefada com uma parte do financiamento da atividade pública, então, e o setor externo em crise. Então, você não tem um ambiente para o investimento. Então, E fica o difícil investimento cobrar aí, na sua fica opinião. difícil. Eu quero ver o economista que assine uma coisa dessas. Eu tenho minhas dúvidas. Uma coisa é falar, outra coisa é assinar um laudo. Não, os laudos estão prontos. Eu Basta tenho- os quero laudos. ver. Olha, eu tenho colecionado os laudos quero ver desde o quem vai começo assinar do esse ano. laudo. E são todos esses colunistas dos grandes jornais do país que assinam colunas de opinião econômica. E eles são doutores em Yale, são doutores em Michigan, são doutores em universidades americanas, colunistas brasileiros, especializados em economia, e tenho toda essa pasta. Portanto, o parecer técnico já tem uma consistência bastante grande. O problema é que é político, é a frouxidão. É preciso enfrentar o problema. O Chile não colocou, por exemplo, para entrar na sua seara, não colocou um pedágio para o capital especulativo de 40 dias. É uma medida tão simples, não agride coisa nenhuma a ninguém, não é? Não, isso E evita o dólar passar aí uma semana de 2,90 para 3,14. Ora, quando você fala de crise externa, não tem crise externa nenhuma. Todo mundo sabe que quem tem dinheiro pegou dinheiro a 1% nos bancos americanos e aplicou para ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais em papéis de emergentes. Agora que há uma perspectiva de aumentar os juros, eles estão vendendo.
Mas isso aí precisa ser banqueiro para saber? Até eu sei. É uma lei de mercado, não? Bem. É uma questão... A discussão tá boa, mas a gente não tem mais tempo. Aham. Fica aqui, então,